Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Semana com Sul-Americana e Libertadores, cinco brasileiros em campo, dois pela Sul-Americana e três pela Libertadores. E qual foi o saldo? O saldo foi positivo, foi negativo? Bom, polêmicas tivemos, né? Polêmicas tivemos. Será que a CBF vai fazer alguma coisa para ajudar os brasileiros? Porque nitidamente, na minha opinião, e aqui não é chororô, porque não foi jogos onde os brasileiros ganharam, perderam, os brasileiros ganharam. Agora fica nítido, logo iniciando o vídeo, fica nítido que tem uma forçação pelo fato do Brasil ter ganho as seis últimas Libertadores. Isso está incomodando a América, especialmente a Argentina. E a Comebol acho que está fazendo uma média, porque algumas coisas que aconteceram no jogo do Palmeiras e no jogo do Flamengo, pô, irmão, ficou feião. Ah, mas e a Sul-Americana? A Sul-Americana não, porque os brasileiros não vêm ganhando a Sul-Americana o tempo inteiro. Eu uma, depois os outros times que vêm ganhando, parece até que os brasileiros cagam um pouco para a Sul-Americana, não dão a devida importância. Porque o brasileiro, os times considerados grandes aqui no Brasil, se não tiver na Libertadores, a Sul-Americana é uma competição tampa-buraco. É para tentar ganhar um dinheiro, para, quem sabe, estar na próxima Libertadores, mas não tem o foco, né, de uma competição internacional. Então vai ser um ou outro time que talvez dê essa importância, principalmente se chegar nas fases finais. Então eu não vi, pelo menos no jogo do Fluminense, que jogou contra o Lanús, essa tendência. Agora no jogo do Palmeiras e no jogo do Flamengo teve. Uma tendência clara de tentar ajudar da maneira que for. Aí a gente tem que entender se é para o Brasil não ser campeão de novo ou para a Argentina ser campeão. Essa é a minha visão. Que teve alguns erros que, irmão, algumas situações de falta, de cartões amarelos, de cartões vermelhos, que, irmão, chega a ser ridículo. Aí depois a Comebol emite nota admitindo que houve erro. Pô, mas aí não vai adiantar nada, irmão. Ah, não, a gente pode até tirar o cartão vermelho do jogador que foi expulso de maneira errada, para coisa e tal. Pô, mas aí o caldo já entornou, parceiro. Então a gente vai falar rapidamente sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Zé com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver são lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Zé com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. É simples, assim que você curtir, vai abrir uma aba lá. Inscreva-se, hype, você vai lá, clica que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara. Pela Sul-Americana tivemos dois jogos. Do Fluminense, fora de casa, e do Atlético Mineiro, fora de casa. O Fluminense estava conseguindo empate até o final, e no finalzinho ali do segundo tempo, um contra-ataque. A bola era do Fluminense, o ataque era do Fluminense, era um escanteio. Eles conseguiram recuperar num contra-ataque. Ninguém fez a falta. O cara veio correndo, praticamente quase da área dele, até o campo do Fluminense todo. Ninguém parou a jogada e saiu o gol do Lanús 1-0. Mas o time do Lanús é bem limitado, tá? Bem limitado, bem limitado. A derrota, lógico que é ruim, né? Era melhor o Fluminense ter trazido o empate,
né? Porque aí 1-0 já classificava o Fluminense. Mas eu não vejo essa derrota do Fluminense como, agora ferrou, não dá para o Fluminense. Eu levo fé na classificação do Fluminense. Para mim, o Fluminense consegue ganhar e ganhar com saldo que não vá para os pênaltis. Igual fez, acho que foi na Copa do Brasil. Então, para mim, dá para o Fluminense ganhar, como foi com o Bahia, se não estiver enganado. Dá para o Fluminense ganhar e ganhar com um saldo superior que leve direto. Então, cara, o resultado obviamente que não foi bom, mas eu ainda acredito muito no Fluminense chegar na próxima fase. O Atlético Mineiro. Cara, o Atlético Mineiro enfrentou a altitude. Né? O time do Bolívar é fraco. O time do Bolívar é fraco. Tá? Aqui no Brasil, apesar do Atlético Mineiro não vir jogando absolutamente merda nenhuma, o time do Atlético Mineiro é uma grande decepção em relação ao futebol. Espero que o jogador do Atlético Mineiro, eu não sei como é que o Coelho tá, né? Que ele teve uma atuação muito séria. Tomara que não seja nada grave, eu não acompanhei. Eu queria dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa falando sobre ele. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma coisa falando sobre ele aqui. Deixa eu ver. Ih, rapaz, já vi aqui. É, o, vai ter que operar, né? Vai ter que fazer a cirurgia. Após ter constatado a fratura na fíbula associada ao rompimento de ligamentos do tornozelo. Puta merda. A esquerda argentina deve ser desfalque para o restante da temporada. Porra, fazer doído. É complicado, cara. Complicado. Porra, uma pena. Uma pena. Uma pena que aconteceu com eles. Uma pena. Realmente uma pena. Melhoras aí na recuperação após a cirurgia. O Atlético Mineiro conseguiu abrir 2-0, depois tomou empate. Obviamente, o Atlético Mineiro foi na altitude para não perder. Obviamente, foi lá para não perder, mas conseguiu abrir 2-0. Mas eu acho que se o Atlético Mineiro vivesse uma fase de futebol melhor, né? Acho que o Atlético Mineiro conseguia ter vencido o Bolívia lá. É que o Atlético Mineiro não vem jogando absolutamente nada. Nada, 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 nada. E aí conseguiu avançar na Copa do Brasil, aí depois foi eliminado, mas o Atlético em relação ao futebol é uma decepção. Mas com o empate de 2-2 lá e o jogo aqui no Brasil, mesmo o Atlético Mineiro jogando mais ou menos, na minha opinião, o Atlético Mineiro avança. Para mim, o Atlético Mineiro vai vencer o Bolívar aqui e, na minha opinião, até com uma certa tranquilidade. Tá? O time do Bolívar é ruim. O time do Bolívar é ruim. Então, para mim, o empate lá do Atlético Mineiro foi um grande resultado. Então, eu acredito que tanto o Fluminense quanto o Atlético Mineiro avancem, tá, para as semifinais. E na Libertadores? Cara, na Libertadores tivemos 2 vitórias e uma derrota. A derrota foi do São Paulo na altitude, tá? Não igual a do Bolívar, né? Que a do Bolívar é 3 mil e porrada, se não estiver enganado. A da LDU é 2 mil e pouco, mas é altitude, você precisa de oxigênio, né? E o São Paulo acabou perdendo o PLDU de 2-0. Agora, diferente, eu falei aqui num vídeo que todos os times que jogam na, na altitude, a grande maioria é ruim. Eu não sei se eu falei no vídeo, a exceção é a LDU. O time da LDU não é um time bom apenas na altitude. No nível do mar, a LDU é um time bom. É o time do brasileiro, né? Do Thiago, está fazendo um grande trabalho. E aí, eu já tinha falado sobre a LDU, que era do grupo do Flamengo. Eu falei, quando o Flamengo jogou com a LDU estava voltando de férias, não tinha quase jogos, tinha 2 ou 3 jogos. O Flamengo jogou lá, empatou, mas poderia ter vencido.
O Flamengo jogou melhor que a LDU lá. Apesar do Flamengo não fazer uma grande partida, mas o Flamengo jogou melhor que a LDU lá. Mas a LDU estava vindo de férias. Quando o Flamengo jogou com a LDU aqui, o Flamengo ganhou, jogou melhor. Ou seja, as duas partidas do LDU contra o Flamengo, a LDU não jogou bem. Mas eu disse, o time da LDU não é ruim. O time da LDU não é ruim. Eles estão entrando em forma. Não achem que porque o Flamengo jogou com a LDU e o Flamengo não perdeu, que vai acontecer com todo mundo. O time da LDU está começando a encaixar. Eu falei isso aqui. Bom, a LDU eliminou o Botafogo. E agora ganha do São Paulo. O time da LDU usou bem a altitude e agora traz uma grande vantagem aqui para o Brasil. 2-0 não vai ser fácil para o São Paulo tirar. Por causa disso. Porque o time da LDU não é um time bom na altitude. Então, ele é um time bom. Ele joga tanto na altitude quanto a nível do mar. Vai ser muito complicado. Obviamente que o time do São Paulo fica com gosto amargo porque o São Paulo não jogou mal. O São Paulo não jogou mal. Tomou um gol, mas estava jogando bem. Depois jogou melhor parte do jogo, jogou melhor do que a LDU e tomou o segundo gol. Então ficou aquele gostinho amargo. Esse segundo gol é o complicador, porque 1-0 só, cara, o São Paulo conseguiria fazer aqui, levar para os pênaltis, ou até fazer a mesma coisa que eu disse sobre o Fluminense, fazer um placar de 2-0 e eliminar. Agora o São Paulo tem que fazer 2-0 para levar para os pênaltis. E aí já é mais complicado, porque você tem que acelerar o jogo desde o início. É impossível para o São Paulo, não. O Palmeiras fez 2-0 no River Plate lá na Argentina e poderia ter terminado o primeiro tempo uns 3 ou 4. O Flamengo meteu 2-0 no Estudiantes em 10 minutos. Então não é impossível para o São Paulo. Dá para o São Paulo. Agora ficou bem mais complicado a situação do time paulista. Lembrando que se o São Paulo passar, ele pode pegar um outro brasileiro. O Palmeiras, caso o Palmeiras passe pelo River. Então, o resultado do São Paulo, sim, foi um resultado muito ruim. Não impossível, mas um resultado que vai ter que remar muito o São Paulo para reverter. E a dupla Palmeiras e Flamengo, que jogou contra dois argentinos. Aí a gente tem que fazer um caso à parte. Né? E aí não é chururu, porque Palmeiras e Flamengo venceram. Nitidamente a arbitragem estava mal intencionada com Palmeiras e Flamengo. Nitidamente estava mal intencionada. Palmeiras e Flamengo são superiores a River e Estudiantes. O Palmeiras venceu, teve um primeiro tempo avassalador o Palmeiras, exatamente igual o Flamengo. Palmeiras e Flamengo fizeram jogos muito parecidos. O primeiro tempo de Flamengo e Palmeiras foram muito parecidos, avassaladores. Dava para ter terminado uns 4-0 no primeiro tempo. Tanto para um quanto para outro. Terminou 2-0. No segundo tempo, o jogo deu uma caída. Os dois times, iguais, deu uma caída. E aí, o River conseguiu seu gol contra o Palmeiras e o Flamengo conseguiu. E o Estudiantes conseguiu o gol contra o Flamengo. No jogo contra o Palmeiras, teve um lance de um pênalti que o juiz ia dar, só não deu o pênalti porque o jogador estava impedido. Porque aí eles tiveram que marcar a linha do VAR, e aí a linha do VAR conseguiu salvar o Palmeiras. Porque se não tem, o árbitro ia dar o pênalti. O árbitro ia dar o pênalti. Porque ele falou, houve falta do Everton. Só não vou dar o pênalti porque foi pedido. Então, teria uma ajudinha da arbitragem ali. Além de outros lances em relação à falta, cartão amarelo, que estava meio tendencioso para o lado do time argentino. Exatamente igual no jogo do Flamengo. Muitos lances tendenciosos do árbitro contra o Flamengo. Fora a intimidade do árbitro com o time argentino, né? O bate-papo, a risadinha, indo no banco de reservas. Ou seja, é no mínimo suspeito.
E aí a gente tem que falar. Os dois brasileiros tiveram um grande resultado, poderia ter sido um resultado melhor, tanto Palmeiras quanto Flamengo poderiam já estar classificados, que poderiam tranquilamente no primeiro tempo ter feito uns 3 ou 4, e aí ia ser impossível para tanto o River quanto o Estudiantes virar. Agora 2-1 não. Um placar mínimo. Placar mínimo. O Palmeiras joga em casa contra o River, podendo jogar pelo empate. Então o River vai ter que se expor. E o Palmeiras vai ter que aproveitar os espaços que o River vai dar. É um placar mínimo, é 1-0, mas o empate é nosso. Como eu falei, para mim, o Palmeiras era favorito ao River no confronto. E eu vou continuar com a minha opinião. Para mim, o Palmeiras é favorito e vai se classificar em casa. Já o Flamengo vai jogar contra os Estudiantes lá, né? É mais complicado, né? A gente já viu a arbitragem, mas já tem uma pressão, né? Porque a própria Conmebol já viu, já falou que errou, né? O Flamengo emitiu lá um protesto, uma coisa e tal, eles admitiram que erraram. Podem retirar o cartão vermelho do jogador do Flamengo, o Plata, que tomou cartão vermelho de maneira escrota. Ele sofre a falta, poderia ter sido até pênalti a favor do Flamengo e ele é expulso. Se você não viu, vê o lance. Se você não viu, por mais que você odeie o Flamengo, dá uma olhada no lance. Foi bizarro. Ah, mas bem feito. Quantas vezes ajudaram o Flamengo? Pô, irmão, se você ficar nessa de se erraram comigo, eu vou errar com os outros também para compensar. Se você pensa assim, você é um dos que contribui para o Brasil estar nesta merda que está. País mais corrupto do planeta, justiça tendenciosa, justiça partidária. E aí? Para os meus amigos tudo, para os inimigos nada, e aquele papo, né? E aí é bem complicado. Então o Flamengo leva o 2-1 lá para a Argentina. O Flamengo tem um bom sistema defensivo, tem um contra-ataque muito forte. Apesar do jogo ser na Argentina, eu acredito também no Flamengo. Para mim, o Flamengo era favorito, vai continuar sendo favorito, mesmo jogando fora de casa. Vai ser o único brasileiro que vai decidir fora de casa. E o Flamengo, se avançar, se eu não estiver enganado, eu acho que o Flamengo pega o Racing, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, o Flamengo pega o Racing. O vencedor, né, de Vélez do Racing. Ou seja, outro argentino. Tem 3 argentinos na chave do Flamengo. Estudiantes, Vélez e Racing. Acha estranho isso? Eu não acho. Eu não acho por acaso. Então, eu acredito que o Flamengo possa avançar contra o Estudiantes e pegar um outro argentino. Ou Vélez ou Racing. Tem muita gente falando que o Racing é o favorito da Argentina, mais favorito que o River Plate. Vamos ver o que a arbitragem apronta. Mas primeiro tem que passar pelos Estudiantes. E eu acredito que o Flamengo consiga passar. Então, nesses 5 jogos, tivemos 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ficamos ali com 50%. 2 vitórias na Libertadores, nenhuma vitória na Sul-Americana. Tivemos um empate e uma derrota. E um outro empate na Libertadores. Não, são 2 derrotas e um empate. 2 derrotas. Uma na Libertadores, uma na Sul-Americana. Um empate na Sul-Americana e as 2 vitórias dos brasileiros, a dupla Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Semana que vem temos o jogo de volta e eu levo fé, se Deus quiser, os brasileiros vão se classificar. A situação mais complicada é do São Paulo, apesar de jogar em casa. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.